Das suas Bíblias aí para Gênesis capítulo 8, versículo 13. A partir do versículo 13 até o versículo 22, até o final, do capítulo. Diz assim: Acontecendo que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês, a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: Saia da arca, você e a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você. Também tanto aves como gado e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos e a sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar ao Senhor e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: Nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos, como fiz dessa vez, enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura, a colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Irmãos, o mundo como era antes do dilúvio, não conhecemos e nem temos informações de como era antes do dilúvio. Poucas informações. Moisés, ou melhor, Deus não revelou a Moisés o mundo pré-diluviano. Eu acredito que era um mundo fantástico no sentido de tecnologia das quais nós nem sequer conhecemos. Eu acredito que as pirâmides elas eram pré-diluviana. Eu acredito que muitos monumentos ainda hoje na Terra eram pré-diluvianos. Coisas que o homem hoje não tem conhecimento, nem sabe sequer por que existe ou existiu aquilo, que forma que era aquilo. E é só os irmãos mais curiosos aí verem podcasts, documentários a respeito disso, os irmãos vão fazer uma viagem nesse mundo pré-diluviano, né? Haviam gigantes, haviam seres de outra natureza, forma, tamanhos, né? Sim, né? O gigantismo é até cientificamente falando, ele era possível no mundo pré-diluviano, né? Até o irmão, o Daí me perguntou no final da última, e é uma contribuição que ele fez, né? Foi muito bom. Irmão, mas aí águas para onde foram, né? E eu tive pesquisando essa situação, né? Diz que se nivelar todos as planícies, planaltos, picos, fossas, se nivelasse tudo, colocasse tudo no mesmo nível, toda a terra ficaria abaixo das águas, né? Então foi isso que aconteceu quando Deus criou a terra. Ele separou as águas da terra seca. Então ele teve que fazer montes para fazer essa separação, porque tudo estava debaixo da água. Primeiro capítulo de Gênesis, versículo 1 e 2 vai dizer isso. Né? A terra era sem fome e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então não tinha terra seca naquele momento. Posterior a isso, então Deus fez separação das águas. E é interessante, né? Porque a narrativa bíblica ela é perfeita nesse sentido. Foi feita uma pangeia, um só continente, uma só terra. Separou terra da água. Então era uma só massa. E no dilúvio, então, houve a separação em continentes. E aí houveram fossas, né? Se colocar fossa mariana, veio nessa situação. Então as águas, elas escoaram para esses lugares. Deus estava organizando nesses 1 ano e 10 dias, né? Nós fizemos a contagem do tempo. Em 1 ano e 10 dias, Deus organizou
o mapa como vemos hoje, nesses continentes, em 5 continentes, nesse tipo de mapa que nós podemos hoje conhecer. E aí foram feitos fossas, Deus foi nivelando, foram feitos níveis, né, mais altos, mais baixos, para acomodar as águas da forma que nós vemos hoje o mapa. Né? Então, nós podemos, né, os cientistas crentes, né, da palavra do mundo novo, né, fala-se da terra nova, né, porque acreditam-se em 6 dias na concepção, na criação dessa terra como ela é, e também de um mundo pré-noético, pré-diluviano, e um mundo pós-diluviano. Então, existe essa explicação. Agora, nós vamos ver que o texto, Deus revela a Moisés uma família, revela que ele escolheu um homem e escolheu uma família para salvar desse juízo, porque ele não estava se agradando com o que era a terra, como que se deu o fim, né, que se deu essas gerações pré-diluvianas. Né? Então, quando o texto diz que os homens eram violentos, o texto tem poucas informações, você tem que ampliar essas informações, né, para um mundo realmente caído, um mundo totalmente longe de Deus, totalmente oposto ao Senhor, e havia guerras, havia desunião, havia violência, havia imoralidades, e tudo isso Deus coloca um fim, coloca um juízo, né? E nós podemos conhecer, nós podemos desfrutar dessa história e trazer essa história como um exemplo daquilo que Deus fará a este mundo, da forma a qual nós estamos vendo. Deus trará juízo para este mundo. E como diz lá em 2 Pedro, capítulo 3, ele destruirá este mundo com fogo. Né? Tudo será desfeito através do fogo. Bomba atômica? Não sei. Como que vai ser feito? Não sei. Só sei que eu estarei salvo com o Senhor Jesus. Amém? Você pode ter essa certeza também. Muito bem. Deus se torna propício à humanidade, providenciando Ele mesmo a salvação da família de Noé. E todos nós somos descendentes de Noé. Não tenho nenhum aqui que pode dizer, eu não sou da família de Noé. Você é da família de Noé. Né? Nós somos da família de Noé, porque só ele sobreviveu. Né? E ele é descendente de Adão. Ele é da geração de Adão. Né? Uma família perfeita, uma família unida, uma família que era totalmente correta, reta aos olhos do Senhor, nós vamos dizer que não, mas isso fica para outra pregação, né? Fato é que Deus salvou com propósito uma família e destruiu a terra com o dilúvio, né? E depois do dilúvio as terras secaram e Noé esperou a ordem do Senhor. Então, o primeiro fator, primeiro olhar para esse texto é da obediência, que sempre favorece aquele que é obediente. Se você buscar ser obediente à palavra do Senhor, Deus irá te recompensar por causa dessa obediência. Nós vimos hoje cedo, né? O André que fez a lição. Hoje na escola dominical. Existe uma consequência do pecado, e da mesma forma, quem obedece, existe uma consequência da obediência. Agora, todo obediente é favorecido por conta da sua obediência. Isso é fato. Da mesma forma que todo desobediente também tem a sua consequência. Isso também é fato. E isso serve para os que são salvos, assim também como para os que não são salvos. Porque essa é uma lei natural, isso faz parte da graça comum. É para todos. As bênçãos vêm no terreno do justo e do ímpio. E muitas vezes o ímpio tem mais do que o justo. Por quê? Porque ele plantou, porque ele construiu algo para si através daquilo que a humanidade serve para o próprio homem.
se eu for um estudioso, se eu for uma pessoa aplicada nos meus estudos, se eu for uma pessoa aplicada na minha profissão, se eu for uma pessoa coerente, sábia, inteligente, essa pessoa receberá um benefício por isso. Isso é uma lei comum, isso faz parte da graça comum. E isso os filhos de Caim receberam bem, né, no mundo pré-diluviano. Eles foram muito bem sucedidos nessa graça comum. Os filhos, os trinetos de Caim, né? Um foi lá, era fazedor de tendas, outro era fazedor de instrumentos musicais, outro mexia ali com a com os metais, né? E bênção comum, da graça comum. Então há consequências e para o obediente Deus sempre favorece, independente se ele é crente ou não. Agora para o crente também, né? Não existem crentes aí bem-sucedidos? Por quê que uns são mais sucedidos do que o outro? Vai ver a vida. Vai ver o que ele plantou, qual foi o caminho dele. Ah, pastor, mas eu não fui favorecido porque eu nasci em uma família complicada e eu tive que lutar. Mas você olha, se você foi obediente, se você foi uma pessoa aplicada, você pode até não ter os recursos que outros, por virem de uma família melhor, né, mais estruturada, teve. Porém, você pode olhar para o seu pai, você pode olhar para o seu irmão muitas vezes e comparar a sua vida com aqueles. Se você é melhor em aspectos, né, morais, de vida, né, de ser melhor sucedido do que o outro. Porque tudo depende da obediência, do caminho que nós vamos traçando, daquilo que nós vamos escolhendo nesse caminho. Então, para o obediente ele é sempre favorecido, e assim aconteceu porque Noé foi bem sucedido. Né? Noé, ele obedeceu ao Senhor. Então, da mesma forma que Noé obedeceu ao Senhor, segundo as suas ordens, de entrar na arca, assim também ele fez na saída. Ele não saiu precipitado, ele não abriu lá e saiu na lama correndo. Porque ele já viu que já tinha árvore, que já tinha alguma coisa, já tinha uma terra firme. Ele esperou a ordem do Senhor para sair da arca. Ele foi lá, abriu a janela, soltou o corvo, depois soltou a pomba, depois ele abriu todo o telhado da arca, né? Porque devia estar insuportável aquela arca lá, né? Então ele abriu aquele telhado que é para melhorar o ar, né, de dentro da arca. Então ele abriu todo o telhado e ele ficou esperando o Senhor falar: Noé, saia da arca. E teve um dia que o Senhor falou para ele: Noé, saia da arca. Aí ele saiu. Aí ele saiu, né? Dos versículos 13 ao 18, né? Agora, como podemos aplicar esses versículos em nossas vidas? Irmãos, Deus nos dá recursos em nossa jornada, em nossa vida cristã. Deus nos oferece recursos, Deus ah, nos beneficia com recursos. Que recursos são esses? Família, né? Deus te dá uma esposa ou te dá um marido. Deus te dá filhos. Deus te dá bens, né, humanos para você cuidar, para você administrar. Deus te dá capacidade para exercer uma profissão. Deus te dá recursos financeiros advindos dessa profissão ou de outras fontes. Deus te dá uma casa, Deus te dá um transporte, Deus te dá uma saúde, Deus te dá inteligência, Deus te dá dons. E a pergunta é: como você tem usado os recursos que Deus tem te dado? Como que você tem trabalhado isso que Deus tem te dado? Você tem levado de qualquer jeito? Você tem tratado de qualquer forma? Ou você é organizado? Ou você é consciente? Porque às vezes nós estamos naquela onda, deixa a vida me levar, a vida leva eu. E como o pastor falou que só existe o hoje, então vamos aproveitar hoje aí. Esquece de fazer planejamento. Não é assim. A gente sabe que existe planejamento, existe orçamento, existe uma vida organizada, existe o tempo, né? A gente precisa organizar o tempo. Eu falei que nós devemos ter uma vida de comunhão com o Senhor.
de oração, de leitura da palavra, de se preocupar com a família cristã. E nós precisamos ser organizados também no tempo. O tempo é um recurso que Deus nos deu. E o que a Bíblia fala com o tempo? Tome o tempo para se redima. Como que é? Remir. Remir. Né? Para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Tome para si o tempo. Resgate o tempo. Não deixe o tempo solto. O que é isso? Deixa a coisa correr à vontade. Preste atenção no seu tempo. Organize o seu tempo. Ah, pastor, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para orar. Tem tempo sim. Você que não organizou o seu tempo. Você não tem organizado o seu tempo. Muitas vezes está passando mais tempo vendo reels, vendo vídeos curtos na internet do que orando. Isso é fato. E se você quiser ter prova disso, tem uma parte, eu não sei entrar direitinho, mas eu sei que tem como você ver lá no Google o que você tem feito, seu histórico, para você ver quanto tempo você tem gastado na internet, no seu telefone, vendo bobeira. Até as coisas úteis, se você não tem organizado o seu tempo, ele passa a ser bobeira. Se você não tem organizado o seu tempo, se você não tem colocado intencionalidade na sua vida diária, até aquilo que é útil passa a ser inútil, porque você não está vivendo a vida com Deus. Você não está desfrutando do propósito de Deus. Você não está sendo consciente da sua vida cristã. Então, até as coisas úteis, que pode ser, política, eu tenho que estar de olho na política, sim. Eu tenho que estar de olho na economia, sim. Eu tenho que ver vídeos de mensagens bíblicas ou de morar, né, aquelas frases curtas de efeito. Ok. Mas se você não está organizando a sua vida de propósito, se você não tem organizado a sua vida ministerial, a sua vida com Deus, tudo isso é lixo. Até os versículos que você lê não servem para nada. Você não está aplicando na sua vida cristã. Agora, se você aplica, se você faz um devocional, se você está consciente, se você está andando consciente daquilo que você está fazendo, dentro de um tempo que você organizou, você pode desfrutar de entretenimento. Agora, entretenimento sem propósito não serve para nada. A vida é feita com propósitos. O nosso propósito é servir o Senhor, né? Então, como você tem respondido ao chamado para servir integralmente ao Senhor? Essa é a aplicação que nós devemos fazer dos versículos 13 ao 18, porque Moisés ele aplicou a sua vida em função ao propósito que Deus tinha para conservar a sua família, para o propósito maior, que era a redenção da humanidade ou daqueles que iriam ser salvos pela morte de Cristo Jesus. Vocês acham que Noé estava vendo Cristo Jesus lá para frente? Você acha que Noé tinha noção da morte de Cristo na cruz? De um reino espiritual constituído por Deus? Não, irmão. Não tinha nem ideia. O que Noé fez foi obedecer ao Senhor. Mesmo não enxergando o futuro, ele já estava cumprindo na obediência dele o propósito da cruz. Ele não sabia que cruz viria, que Cristo viria para salvar. Ele só estava na expectativa de um Salvador. E ele foi o meio para a salvação da sua família. Ele apenas obedeceu ao Senhor. E o que nós devemos aprender com isso? Devemos obedecer ao Senhor. Agora, qual a diferença? Nós já conhecemos a Cristo. Saberemos de um propósito eterno. Amém? No capítulo 8 ainda, dos versículos 20 até o versículo 22, então nós vamos ler de novo. Noé levantou um altar ao Senhor, e tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. Então, nós vimos que lá no começo, quando Noé obedeceu ao Senhor, no capítulo 7, versículo 1 e 2, é importante a gente
lembrar desses versículos, vamos ver. Olha só, capítulo 7, 1 e 2. O Senhor disse a Noé: entre na arca você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio desta geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas os animais impuros, leve um par, o macho e sua fêmea. Irmãos, em qual lugar Deus pede para Moisés fazer um holocausto? Sacrificar animais para adoração ao Senhor. Em qual lugar aqui? É um ato voluntário. O que Deus fez foi, olha, leve com você animais puros. Então Noé já ficou ali, opa, animais puros, já sei para que serve. De quem ele tinha aprendido isso? Com quem Moisés aprendeu a sacrificar animais? Com a sua família, né? Adão já tinha morrido aqui, mas Enos, não sei, eu não lembro agora, não vou lembrar, eu acabei de vir com essa pergunta aqui. Mas a sua família, né, a sua geração, ela cumpria ritos de holocausto. Nós vemos que no capítulo 6, os filhos de Deus, ou seja, essa geração sacerdotal, que já fazia esses sacrifícios, que adoravam o Senhor, que apresentavam ao Senhor animais, né, para a remissão de pecados, esses homens contraíram esposas e pecaram contra o Senhor. Os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, ou seja, as filhas de Caim tiveram relações. Não é anjo que teve relação com aquelas mulheres, foram os filhos da geração de Sete, os filhos de Deus. Eles eram chamados de filhos de Deus. Por quem? Por quem não era filho de Deus, por quem era da geração de Caim. Então, aqueles homens eram reconhecidos como filhos de Deus, por quê? Porque eles eram sacerdotes. Eles praticavam ofertas ao Senhor, holocaustos ao Senhor, continuamente. Eles aprenderam isso com Adão. Aí passou para Sete, passou para Enoque, para Enos, para Enoque, e assim foi. Para Matusalém. Né? Essa linhagem toda serviu ao Senhor fazendo os holocaustos. Então Noé aprendeu com essa geração. Então, quando ele saiu da arca, o que ele pensou? Com o coração obediente, quebrantado, o que ele fez? Ele adorou ao Senhor. Deus não ordenou essa oração, mas por causa ele tendo preservado animais puros e separados, então ele teve esse reconhecimento e adorou ao Senhor com esses animais. Ele sacrificou esses animais em oração, em adoração. E o texto vai dizer que Deus se torna propício a esta oferta, né, que Noé fez ao Senhor. No versículo, a parte B, né, depois que ele tomou os animais e aves, ofereceu, olha aqui, ofereceu holocausto sobre o altar. Lembra que eu falei que o louvor, a adoração, não tem nada relacionado com música? Lembra que eu falei lá atrás? Não tem nada relacionado com música, não tem nada relacionado com mãos para cima, vidas, né, de joelho, pessoas de joelho, chorando. Não tem nada a ver com isso. Adoração é sacrifício. E no Novo Testamento? Sacrifício. Onde que eu vejo isso? Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, né, que oferecei os vossos corpos em sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Este é o culto. É sacrifício, a nossa vida diante do altar. Então, o que nós viemos fazer na igreja? Oferecer, como Noé ofereceu aqui, as nossas vidas. Mas é na igreja que eu faço isso? É no domingo que eu faço isso? Quando que eu faço isso?
Aí nós temos que ir para a conversa de Jesus com a mulher samaritana. O que a mulher samaritana fala para Jesus? Onde eu devo adorar? Os antigos aqui da minha cidade vão dizer que eu devo adorar nesse monte, porque ela estava no monte onde era o templo de Samaria, foi destruído. Vocês, judeus, falam que nós devemos adorar em Jerusalém. E aí? O que Jesus responde? Verdadeiramente agora é. Aliás, diz que havia chegado a hora, né? Que aquele era a hora que havia chegado. Que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Estes são o que o Pai procura. Aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Aqueles que o João aqui, quando eu li para a ceia do Senhor, João está falando que aqueles que obedecem ao Senhor são aqueles que buscam copiar o Senhor Jesus Cristo. Esses são verdadeiros adoradores. Não há lugar, não há templo que me sirva para adoração. Mas quando Paulo fala, rogando, que vocês entreguem as suas vidas em sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor, esse é o vosso culto racional, é porque isso é espiritual. Essa racional significa culto espiritual. Não é no templo, não é na igreja, na Rua Abaré 813, essa adoração. Essa adoração é a vida, é a consciência de que a cada dia nós devemos fazer esse holocausto ao Senhor, que é a nossa própria vida, entregue ao Senhor Jesus. Senhor, eu não tenho nada, eu não posso oferecer nada ao Senhor, mas eu ofereço a minha vida. Eu ofereço a minha vida. É minha vida que eu entrego ao Senhor. É minha vida que eu dou ao Senhor. É o meu tempo, é a minha consciência, é o estar andando no propósito, é buscar ao Senhor. É isso que eu posso fazer. O resto é o Senhor que faz. E nós vamos aplicar isso. Vamos só terminar aqui a leitura. O Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas. Porque porque é mal o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Ou seja, ainda que seja o homem mau, Deus falou: eu não castigarei mais essa humanidade. Nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. É que ele não vai destruir, mas não como tinha feito. Daquela forma, não mais. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Porque antes não havia essas divisões. Antes era uma coisa só, era uma terra só, era um clima só. Nesse momento do dilúvio, eu acredito que deva ter entortado ali o eixo da terra. Aí, né, fez daquele jeito nunca mais Deus vai fazer. Abalou-se a terra naquela situação. Dessa forma nunca mais Deus iria fazer. Mas Deus se tornou então propício ante a oferta de Noé, né? Como podemos aplicar então esse trecho aqui, meus irmãos? O próprio Deus providenciou tudo para a salvação do mundo. Foi ele que providenciou. Ele escolheu Noé. Capítulo 6, 8 diz isso. Nós vimos também no 7:1 que ele escolheu Noé. Ele achou Noé, ele achou justiça em Noé. Então ele escolheu Noé. Mas isso foi Deus quem fez. O que mais ele fez? Ele deu as medidas da arca. Ele disse a forma pelo qual eles poderiam ser salvos. Então, um caixotão de 150 metros por 22 de largura e 15 de altura, ou 18, eu não lembro. Acho que é 15, 18, uma coisa assim. Ou 13, não lembro. Mais ou menos isso, né? Um caixotão, era só para boiar. O texto diz isso. Flutuou. Não diz que navegou, então não tinha forma de Titanic, a arca, tá?
Não tinha forma de barco, tinha forma de um caixote. Era só para sobreviver, né? Água subindo, água descendo, terra se abalando, um monte subindo, um monte descendo. Era para sobreviver, era para boiar. Então Deus deu as medidas à arca e ordenou a construção. É o capítulo 6, de 14 a 16. Ele capacitou Noé e seus filhos. Quando ele disse faça, quando ele disse faça, Noé falou, vou fazer. E aí Deus capacitou. Será que Noé tinha conhecimento de marcenaria, de tudo isso? Não sei. Mas Deus capacitou para aquela obra. Deus falou, olha, você vai fazer. Pegue seus filhos, você vai conseguir fazer isso aí. Deu as medidas para ele, fez. Noé foi lá, betumou aquela arca de dentro para fora, tudo as ordens de Deus. E os filhos também, né? Foi só Noé. Os filhos ajudaram também. Por 100 anos foi construída essa arca. Deus é quem trouxe os animais para a arca. No versículo 20 do capítulo 6 diz que Deus é quem traz para Noé. O Noé não teve que caçar lá o filhote o adolescente lá do Tiranossauro Rex, como diz o Adalto, né? O Lourenço diz que entrou o adolescente do Tiranossauro Rex, não entrou o Tiranossauro Rex gigante, né? Ele não foi caçar os animais. Pensou, já tentou pegar calango? É difícil. Não é fácil não, imagina ele caçando calango, né? Marrando o leão. Pensou? Não foi Noé que fez isso. Deus trouxe o par de cada animal para a arca. Foi lá e trouxe para Noé. O que mais Deus fez? Deus fechou e selou a porta da água no dia que aconteceu o dilúvio. E foi lá e fechou, ele selou. Foi Deus. Não diz que foi Noé que fechou. Foi Deus quem fechou a arca. O capítulo 7, versículo 16. Deus preservou todos os que estavam na arca, no capítulo 7 também, versículo 23. Aquela arca chacoalhou. Aquela arca, eu acho que só não fez um looping ali, porque ela, não, não aconteceu isso, mas Deus preservou. Deus tirou as ondas gigantes ali, Deus preservou aquela arca. Deus cuidou de quem estava ali dentro. Não foi. Noé só coube a Noé a obediência, e ele obedeceu. E Deus favoreceu a família de Noé, no capítulo 8, versículo 1, quando diz: se lembrou de Noé. A ideia de se lembrar de Noé é favorecimento. Eu vou favorecer agora é com eles. Eu já destruí a terra, eu já separei os continentes, agora eu vou escoar as águas e vou cuidar. Agora eu vou cuidar, né, dessa situação. Favoreceu Noé, no capítulo 8, versículo 1. E no capítulo ainda 8, versículo 15 e 16, ele ordenou a saída, como nós já vimos. Então, meus irmãos, como que nós precisamos trazer todas essas ideias para as nossas vidas? O que cabe a nós? Mais uma vez, obediência. Obediência. Se nós precisamos responder aqui os recursos que Deus nos dá, o que cabe a nós é obediência. Pastor, está difícil obedecer. Tem dificuldade, não consigo ler a palavra, eu não consigo decorar versículo, eu não consigo. Irmãos, orem a Deus. Tiago fala, aquele que precisa de sabedoria, peça ao Senhor, Ele dá sabedoria. Eu não estou sabendo lidar com situações no meu emprego, não estou sabendo lidar com a minha esposa, eu não estou sabendo lidar com meu marido, eu não estou sabendo lidar com meu filho rebelde, eu não estou sabendo. Peça a Deus por sabedoria que Ele dá a todos, diz Tiago. Qualquer situação que você está passando, peça a Deus por sabedoria. Ele te dará sabedoria, Ele te dará inteligência para sair daquela situação. Deus, Ele é capaz para nos ajudar e Ele nos capacita a essa ajuda. Não se preocupem com isso. Obedeça. Obedeça. O que cabe a você, o que cabe a mim, nós devemos fazer em obediência. O que é justo nisso pensar, e o que é puro nisso pensar, o que diz lá em Filipenses. Nós devemos ocupar a nossa mente com a obediência a Deus.
Ah, eu não sei se eu faço isso ou se eu falo isso com aquela outra pessoa, eu não sei se eu ajo dessa forma, eu vou agir segundo o meu coração. Você está errado, meu querido. É exatamente isso que você precisa mudar na sua vida. Não é o que você acha, o que você pensa, mas é a obediência. Se Deus está dizendo na sua palavra que você deve proceder dessa forma, proceda. Romanos 12 vai dizer que nós devemos buscar a paz para com todos, porque perto está o Senhor. Paz. Como que eu busco paz? Como que eu faço? Muitas vezes tem que seguir o caminho da humildade, do engolir sapo e tudo isso mais. Precisamos fazer. Seguir a paz, né? E santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ser obedientes e Deus nos dará, se tornará propício, né? Assim como ele foi com Noé. Concluindo, irmãos, chegando aí no final. Nas alianças bíblicas, Deus sempre, após um evento de chamado, de pacto, de aliança, ele sela com sacrifício. Reparou nisso? Começa do começo. O homem pecou. O homem merecia a morte. A humanidade não deveria existir. Deus se tornou propício ao homem, deu graça, né? Perdoou aquela ação e selou com um pacto aquela situação que nós chamamos de pacto adâmico, aonde Deus tem que matar ali, sacrificar um animal para vestir Adão e Eva de vestes de peles de animal, né? Então ele selou. O primeiro pacto, a primeira aliança, a aliança adâmica, é selado com um sacrifício. A aliança também, a noética, né, que é essa aliança que nós estamos vendo aqui, nós estamos entendendo e vendo que que Noé, ele sacrifica, né, em holocausto alguns animais puros, buscando o favorecimento do Senhor. E nós podemos perceber que é um sacrifício de gratidão pela salvação. Eles foram salvos, eles foram usados para esse propósito e Noé está ali oferecendo a Deus o holocausto. É uma oferta de gratidão, mas é selado também esse pacto, essa aliança noaica, né? Ou noética também é usado esse termo. E também depois disso, nós vemos a aliança abrâmica. Deus pede a Abraão, já chamado Abraão, né? O seu filho Isaque em sacrifício. E aí Abraão vai lá e mata o seu filho, é isso? Não, né? Deus impede, mas ele vai levar o seu filho em fé, em obediência, falando de obediência. Ele oferece o seu filho em sacrifício, mas Deus fala, Abraão, não, ainda bem que Abraão não estava surdo, né? Naquela idade lá, às vezes a surdez vem. Abraão, ele fala ali, Abraão escuta, opa. E aí Deus impede que ele fizesse ali o sacrifício, né, do seu filho e oferece. O próprio Deus providencia ali um cordeiro para o sacrifício de Abraão. E também na aliança mosaica, lembra que Moisés, ao cumprir em obediência a saída do povo do Egito, atravessa o Mar Vermelho. Qual que é a primeira coisa que ele faz? Ele vai lá no monte e faz um sacrifício em favor dos primogênitos. Ordem de Deus. Sai com o povo e vai lá no monte, que eu vou indicar, e sacrifica ali animais em favor dos primogênitos. E eles celebram a Páscoa, um tipo de Páscoa posterior à saída deles do Egito, né? Então é selado também com o holocausto. E nós vemos também a aliança davídica, que vai se cumprir esse propósito de holocausto quando Salomão erege o templo e ali ele sacrifica vários animais em holocaustos ao Senhor, né? Não é o Davi que faz, mas é pela aliança davídica que Salomão cumpre o sacrifício.
é oferecido ali por conta do templo a Yahvé, que é chamado ali aliança davídica. E depois nós vamos ver o sacrifício do próprio Filho de Deus, chamada nova aliança. Né? Não vou me estender, porque a gente já viu isso aqui na ceia do Senhor. O próprio Jesus, ele celebra a ceia falando, vai acontecer isso, meu corpo vai ser entregue por vós. E esse cálice é o símbolo do sangue derramado por vocês na cruz. Eu vou morrer em favor de vocês. Então Jesus morre, e aí é essa última oferta em sacrifício, né, selando uma nova aliança. Agora, essa nova aliança, ela não termina nessa celebração. Nós fazemos essa continuidade, que é a ceia do Senhor, mas ela nos céus, a aliança eterna, terá também uma celebração, mas agora não com sacrifício. O sacrifício foi da nova aliança. Ela termina com as bodas do Cordeiro. Porque Jesus fala, na nova aliança eu não beberei mais até aquele dia. Que eu beberei com todos, na presença de todos os santos, nas bodas do Cordeiro. Então, quando todos forem ressuscitados, estiverem com Jesus, ele celebrará as bodas do Cordeiro para a eternidade. Mas o sacrifício é o mesmo, né, na cruz. Então, meus irmãos, que nós podemos, nessa conclusão, entender é que a oferta que Noé fez, nós devemos também fazer ao Senhor, um sacrifício vivo, santo e agradável. Né? Que esse é o nosso culto. Não é aqui nesse templo, mas em todos os lugares, onde podemos adorar o Senhor continuamente. Estamos na presença do Senhor Jesus Cristo, continuamente. E assim o nosso louvor deve ser constante dentro de uma consciência desse sacrifício, né? Porque Deus se tornou propício a nós entregando o seu Filho Jesus, para crermos neles e assim sermos salvos. Vamos orar. Pai, obrigado a Deus pela tua grande salvação. Obrigado a Deus porque o Senhor se tornou essa oferta, entregando o seu Filho a Deus para morrer na cruz como sacrifício ao Senhor, e assim nós adentramos a essa nova aliança pelo sangue do teu Filho Jesus derramado naquela cruz. Obrigado a Deus porque o Senhor se tornou propício a nós, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus. Possamos, ó Deus, ser praticantes dessa verdade, colocando as nossas vidas sempre, ó Deus, no altar da tua glória, nos apresentando, ó Pai, como sacrifícios vivos diante do Senhor, pregando o nosso velho homem na cruz e vivendo novidade de vida juntamente com o Senhor. Que essa consciência, ó Deus, seja permanente e constante em nossas vidas. Que não esqueçamos em nenhum momento dessa verdade. Que levemos, ó Deus, essa verdade como vida no Senhor Jesus. E assim, ó Deus, que o Senhor possa se alegrar conosco e nos proporcionar, ó Pai, as tuas bênçãos em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus oramos. Amém.